Nova versão da proposta. Vamos ouvir. Proporção do PIB. A alíquota de referência dos tributos será reduzida caso exceda o teto de referência. Deixa eu dizer para vocês entenderem. Nós criamos um teto de referência de 2012 a 2021. Aí vai implantar, por exemplo, o CBS. Nos 4 primeiros anos, o CBS vem implantando. No 5º ano, ele é oferido a carga e compara com a referência. Se ela tiver extrapolado, ela ajusta para baixo. Da mesma forma, no IBS, a trava de referência é de 2012 a 2021. A partir do ano da implantação, você conta 4 anos, você mede 4 anos. No 5º ano, você compara o que aconteceu versus a trava de referência. Se houve variação para cima, você corrige e reduz a alíquota de cobrança. Então, 5 anos já. Daqui a 5 anos vai ter uma reavaliação. Nós criamos um critério sempre homogêneo e sempre linear, para dar coerência à PEC. Então, com a trava é 5 anos, com a revisão dos regimes que eu chamo de diferenciados, os técnicos, eu queria muito que o Danilo tivesse aqui. Era bom que o Danilo tivesse aqui. Outros gostam de chamar de favorecidos, eu gosto de chamar de diferenciados. Outros gostam de chamar de outros nomes, mas, enfim, eles serão reavaliados a cada 5 anos. Então, nós procuramos sempre criar coerência pelos períodos que nós estamos estabelecendo na PEC. A periodicidade, o phase-out, todos os phase-outs têm o mesmo tratamento. Nós tentamos dar uma certa homogeneidade ao tratamento na PEC. Vai haver corretor inflacionário? Sim, nos casos previstos. No teto não sei, não precisa, porque você está falando de um percentual. Eduardo Braga falando ali ao vivo, ele que é o relator da reforma tributária, de uma complexidade, minha gente, deste tamanho, mas ainda bem que nas nossas vidas existem elas, Renata Agostini e Larissa Rodrigues. Primeiro eu quero compreender com vocês, Larissa, vou começar contigo agora. O que exatamente se dedica esse momento de Eduardo Braga? Ele está esclarecendo novos trechos do texto? Numa ordem cronológica, a gente está em qual parte desse processo para ver se aprova a reforma tributária? Hoje ele está apresentando de forma oficial, Elis, o relatório que vai ser colocado em votação no Senado. Lembrando, a reforma tributária já foi aprovada na Câmara dos Deputados. A gente teve um momento ali no Senado de uma espécie de grupo de trabalho criada dentro de uma comissão para se debater o assunto. Na semana passada a gente trouxe que o grupo de trabalho deu sugestões para esse relatório do Eduardo Braga. Então agora ele apresenta o relatório, mas o próprio Eduardo Braga, o senador, já disse em outras entrevistas que há um primeiro relatório, que novas mudanças poderão surgir lá na frente. Mas é importante destacar que é um passo importante para colocar em votação, então, esse texto no Senado Federal. Ao que tudo indica, teremos mudanças no Senado Federal. Esse texto apresentado hoje traz mudanças em relação ao texto votado na Câmara dos Deputados. Isso significa que, tendo mudanças no Senado, esse texto volta para a Câmara, uma tramitação um pouco mais longa, o que dificulta um pouco aquela vontade de terminar toda a tramitação ainda esse ano. O Senado tem dito que vai terminar até novembro. Em dezembro entra em recesso parlamentar e o Senado, mudando o texto como se pretende, vai ter que voltar para a Câmara, talvez fique só para o ano que vem. Mas antes de passar para a Renata, 2 detalhes que a gente adiantou mais cedo e que traz uma confirmação nesse relatório. Um aumento do valor neste relatório do Fundo de Desenvolvimento Regional, ou seja, aquela verba que a gente explicou que vai ser usada pelos estados que argumentam que vão perder em arrecadação com essas mudanças tributárias,
tributárias, há um aumento de 50%, saindo de 40 bilhões para 60 bilhões, o que foi negociado ontem com o Ministério da Fazenda. Outra negociação que aí dessa vez atendeu o Ministério da Fazenda é uma criação, e daqui a pouco ele vai explicar melhor, de 2 cestas básicas. Isso porque nos produtos da cesta básica há uma intenção de ter uma carga tributária menor. Hoje tem alguns produtos até que não pagam nenhuma carga. Eles querem manter isso lá na frente com a reforma tributária. Mas havia um temor de colocar coisa demais dentro dessa cesta básica. Alguns estados, argumenta o relator, que colocou até capacete dentro da cesta básica. Por isso ele cria 2 cestas básicas. Uma cesta básica nacional, que essa terá alíquota de imposto zerado, como hoje acontece, e ele fala na criação de uma cesta básica estendida. Para os produtos não considerados tão essenciais, ter uma cobrança de imposto, uma alíquota reduzida, um valor menor de imposto, mas vai ter algum tipo de imposto incidido sobre essa cesta básica estendida. Nossa, Renata Agostini, ainda bem que vocês existem, hein? Me diga uma coisa, quando esse texto chegar no Senado, você avalia que a receptividade vai ser boa, que já tem ali uma base boa? Porque não dá para ser na base do tudo que eu quiser, como é que fala, Xuxa? Sei lá, só basta acreditar. Nem tudo só basta acreditar, né, minha querida? Tem base dentro do Senado? Pois é, a apresentação do relatório, ela vai servir bastante para a gente entender se as resistências por parte dos governadores e, portanto, por parte dos senadores, porque há uma influência muito grande dos governadores nessas bancadas estaduais lá no Senado, se elas vão ser atenuadas, se essas resistências ao texto que saiu da Câmara serão resolvidas ou não. Quando a gente tiver todo o detalhamento, que é o que o senador Eduardo Braga começou a fazer agora, a gente vai conseguir ter um termômetro melhor. Antes até dessa coletiva começar, eu já estava aqui acionando alguns governadores. E aí vou trazer o relato de um governador que faz oposição a esse texto desde o dia 1, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele entende que, primeiro, ainda que o governo e o relator tenham negociado o incremento do valor que vai ser distribuído para os estados na forma de compensação, ou seja, tornar esse fundo de compensação dos estados mais robusto, que a Larissa acabou de pontuar, ele deixa de ser de 40 bilhões, como saiu da Câmara, e passa a ser 60 bilhões. Os governadores estavam querendo mais, 75, 80, mas de fato você tem ali um meio termo. Apesar disso, ele acha que ainda há problemas significativos nesse texto e, portanto, não ajuda a quebrar todas as resistências. Segundo o governador de Goiás, o fato de você ter essa constituição de um conselho, que Eduardo Braga, nesse texto, é outro ponto de mudança, ele transforma para um comitê gestor e não um conselho federativo, como saiu da Câmara. O fato de haver essa concentração na gestão, isso prejudica os governadores e nas palavras dele, um desrespeito. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente ainda pode esperar a pressão de alguns governadores, ou para novas mudanças nesse relatório ou até para que esse texto não avance no Senado. Guardem essa informação, segunda apuração. Do ponto de vista do governo e da Fazenda, o esforço todo é para que seja aprovado. Qual cenário o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está trabalhando nos bastidores? Que eles possam votar esse texto até meados do próximo mês. É toda a prioridade da Fazenda e do governo será nesse sentido. Agora, Elisa, além desses pontos que Larissa trouxe, destaco 2. Tem muitos, mas 2, para termos atenção, que a gente já consegue dizer do relatório de Eduardo Braga. O primeiro é sobre a fala que a gente acompanhou ali. Ele começou explicando sobre esse teto de referência. O que é isso, gente? Na reforma tributária, a gente vai ter a unificação de impostos. De um lado, serão unificados o imposto estadual e o municipal. De outro lado, serão unificados os impostos federais. Então, a gente vai ter a constituição desse imposto chamado IBS. Havia uma dúvida muito grande, afinal, sobre qual será a alíquota final que a gente vai ter após a reforma tributária. Se ela vai ser se ela vai ser maior e, principalmente, se ela será majorada. Ou seja, no final, será que a gente vai pagar mais imposto do que a gente já paga hoje? Eduardo Braga estava respondendo a essa ansiedade, dizendo que é o seguinte: a cada 5 anos será medida essa alíquota e se ela extrapolar o que estava sendo aferido até então, e aí ele traça ali um período de cerca de 10 anos, a alíquota será
reduzida, para garantir que a gente não vai ter um aumento dessa carga tributária. Então, esse ponto é bastante importante. O segundo aspecto é sobre o tal do imposto seletivo. No governo passado, eles chamavam até de imposto do pecado, quando eles estavam tentando levar adiante essa proposta. Esse imposto seletivo, o senador Eduardo Braga diz aqui que vai incluir... vai incidir sobre produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Quais? Aí ele está jogando para uma lei complementar. Ele já havia falado que a gente está falando de, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro, mas também de algumas atividades como mineração. Mas esse detalhamento ele está jogando para uma lei complementar, ou seja, seria um segundo debate, Elisa. Nossa senhora, ou seja, você aprova uma coisa, mas é a lei complementar que vai decidir esclarecer tudo lá na frente. Quanta complexidade, hein, Larissa Rodrigues e Renata Goscini explicando pra gente, trazendo ali o passo a passo de tantos aspectos importantes da reforma tributária. Já voltamos com as nossas analistas maravilhosas. Deixa eu te contar aqui com a